Então, na disciplina Novas Tecnologias aplicadas à educação física, um dos itens da nossa ementa é justamente softwares de uso massivo. E dentro desse contexto, nós vamos aí explorar essa ferramenta para cumprir 4 objetivos principais. A primeira delas é sermos capazes de tratar um conjunto de dados de tal maneira a extrair desse conjunto de dados uma série de informações denominadas de descrição dos dados, que é feita normalmente pela estatística descritiva, que vai nos oferecer a possibilidade de conhecer a média do grupo, desvio padrão, valores máximo e mínimo, a frequência, a mediana e a moda. E, obviamente, nós não vamos, nesse momento, entrar nas questões conceituais de cada uma dessas ferramentas ou cada uma dessas variáveis, né, ou indicadores. Vamos apenas verificar como que podemos utilizar o Excel para extrair essas informações de um conjunto de dados. Né? Da mesma forma, vamos explorar o Excel com as suas possibilidades de construção de gráficos e tabelas. Da mesma maneira, sem querer nos ater a conceitos para determinadas questões previstas, inclusive, na ABNT, nós vamos verificar qual é a possibilidade e quais seriam as formas mais adequadas de apresentar um determinado conjunto de dados a partir de diferentes possibilidades de gráficos. Tá? Em seguida, vamos aí explorar também o Excel com a sua vasta possibilidade e potência para extrair inferências daquele conjunto de dados. E por isso nós vamos conhecer algumas estatísticas dentro da estatística inferencial. Obviamente que essa aula não é uma aula de estatística e, portanto, não vamos explorar todas as possibilidades, vamos nos ater principalmente às questões de comparar resultados entre grupos e verificar possíveis associações entre variáveis. E, por fim, vamos verificar aí como nós podemos gerar relatórios e qual seria um formato, dentre tantos formatos, que podemos explorar. Ok? Então, a partir de um conjunto de dados fornecidos, né, que nós recebemos, nós vamos trabalhar com esse banco de dados. Quero registrar que esses números eles são hipotéticos, né, foram dados criados de forma aleatória e, portanto, temos que ter atenção muitas vezes em possíveis resultados que possam parecer aí fora da realidade. E, de fato, pode ser porque são dados hipotéticos. Então, nós temos aqui uma série de conjunto de dados que estão distribuídos em colunas e linhas. Para cada linha, eu tenho uma pessoa, um indivíduo, identificado pela inicial, por uma letra do alfabeto. Então, cada linha dessa corresponde a um indivíduo, ok? Que serão os nossos esportistas. Por outro lado, nós temos aqui colunas e em cada coluna nós temos os dados relacionados a uma determinada variável. Então, por exemplo, aqui na coluna B, nós temos a variável sexo. Na coluna C, nós temos a variável idade e assim sucessivamente. Se vocês apontarem o cursor em cima do nome daquela variável, vai aparecer aqui a explicação, né, qual é essa variável, que variável é essa. Então, essa variável aqui, entre parênteses, centímetros, é a variável estatura. Essa variável, por exemplo, PAS, underline R minúsculo, é, na verdade, a pressão sistólica em repouso, e a sua unidade medida é milímetros de mercúrio. E assim nós teremos isso para todas as demais variáveis. Ok? Muito bem.
Então, a partir desse conjunto de dados, nós precisamos gerar informações que possam aumentar a nossa capacidade de compreender o que esses dados nos fornecem de informações e, quem sabe, aí no futuro gerar novos conhecimentos, né? É importante sinalizar que o Excel ele é um software extremamente potente, né? Ele tem uma capacidade de trabalho enorme. E as possibilidades, os caminhos são diversos. Podemos, inclusive, operar por meio de programações dentro dessa opção desenvolvedor, por exemplo. Obviamente, não é o tema da nossa disciplina. Nós vamos verificar algumas possibilidades que muitas vezes serão consideradas por vocês muito em breve como opções extremamente simples e talvez não seja a mais eficiente, a mais eficaz. No entanto, para os nossos primeiros passos dentro do Excel, eu vou pedir licença a vocês para a gente explorar as opções mais simples. A título de exemplo, nós poderíamos trabalhar esse conjunto de dados a partir, por exemplo, da opção tabela dinâmica, que se encontra aqui na aba inserir. Eu tenho aqui a tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica, ela facilita muito a geração de informações, mas ela requer uma certa prática e por esse motivo nós não vamos nos ater nessa disciplina, nesse momento, nessa opção chamada tabela dinâmica. Mas eu sugiro que vocês aí explorem, procurem conhecer como funciona a tabela dinâmica. Ela pode facilitar muito a vida de vocês. Então, para atender o nosso primeiro objetivo, que é descrever os dados, vamos ver como nós podemos gerar esses resultados. E eu quero mostrar para vocês dois caminhos. O primeiro dele nós vamos chamar de o caminho manual. Nós vamos inserir algumas fórmulas e pedir para o Excel fazer os cálculos, gerar os resultados. Na segunda forma, nós já vamos tratá-la de uma forma um pouco mais automatizada, pelo menos a geração dos resultados. Todos os caminhos que nós escolhermos, eles têm os seus prós e os contras, né? Todo caminho pode ser um facilitador por um lado, mas também ter algumas exigências por outro. E por isso que a melhor solução é aquela solução com a qual você tem aí maior familiaridade, maior prática. Então eu sugiro que você explore todos os caminhos e na medida que você pratica e conhece o Excel, certamente você vai identificar qual é a melhor opção para você, tá? Muito bem. Nós temos nessa tabela uma série de dados, temos dados em que alguns deles são fornecidos na forma de números, a maior parte deles, e nós temos aqui uma variável chamada sexo, que é dada de forma alfabética, ela é um número. E o Excel não trabalha tão bem com esse tipo de informação. Ele tem as opções para fazer análise a partir dessas variáveis, né? Variáveis categóricas como essa, em que nós temos letras e não números, né? Mas nós vamos nos focar principalmente ao tratamento de dados que foram fornecidos aí por meio de números, tá?